Amém, amados? Boa noite. A paz do Senhor. É uma grande honra para mim poder participar junto com vocês desse grupo tão abençoado que tem edificado vidas. Agradeço pela rica oportunidade que o pastor Paulo está me dando de poder ministrar uma palavra vinda do trono de Deus ao nosso coração. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa falar conosco através da sua palavra, em o nome de Jesus. Agradeço a todos aí, os amados irmãos, de antemão, que eu tenho certeza que oraram por mim, diante da situação que eu enfrentei no mês de setembro, devido ao contágio do Covid-19, a qual eu tive no Vale da Sombra da Morte. E Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, pôde me dar o livramento da morte através das orações dos irmãos. Eu sou grato às orações que foram feitas em meu favor, Eu tenho certeza que o pastor Paulo pediu aí no grupo, oração por mim, e eu posso dizer que eu sou fruto de milagre das orações dos irmãos. Foi uma oração respondida por nosso bondoso Deus. Amém? Eu gostaria de deixar registrado a palavra que está escrita no livro de Éfesos, capítulo de número 3, versículo de número 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme a eficácia do poder dele que opera em nós. A ele seja a honra, a glória, o louvor para sempre. Eu gostaria de fazer uma breve oração, pedir para que o Espírito Santo de Deus venha conduzir essa ministração da palavra e ele possa nos dar a direção daquilo que ele quer falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e amado Pai Celestial, é com humildade que eu chego diante da Tua santa e gloriosa presença neste momento de oração. Faço isso com humildade, reverência, temor à Tua santidade, grandeza e soberania. Venho pedir ao Senhor que por bondade e misericórdia venhas me usar nesta noite para edificar, meu Pai, a vida dos amados irmãos, amigos de ministérios. Meu Pai, irmãos que estão nesse grupo, que irão ouvir, as pessoas que receberão o compartilhamento dessa ministração, que o Senhor possa, por bondade e misericórdia, abençoar cada uma delas em nome de Jesus. Amém. Amados, eu gostaria de trazer ao coração de vocês nesta noite uma experiência muito forte que eu tive com Deus há um tempo atrás, e ela vai trazer uma boa reflexão daquilo que eu quero falar nesta noite através da palavra de Deus. E foi um sonho que eu tive pela madrugada, em que eu estava passando por um momento difícil na minha vida ministerial, e diante de tudo que eu estava vivendo, o meu coração começou a esfriar concernente ao meu ministério, concernente à obra de Deus. Eu senti sendo travado por algumas situações, e eu me vi incapaz de resolvê-la por mim mesmo. Eu acabei deixando meu coração esfriar diante da situação. E Deus me visitou durante a madrugada, há um tempo atrás, e me deu um sonho muito profundo, um sonho de uma revelação que eu tive muito forte, que falou muito ao meu coração e me fez tomar uma posição diante de Deus, concernente ao ministério que Ele tinha me confiado. Diante desse sonho, eu tive uma batalha espiritual dentro dessa experiência, e Deus falou muito forte. Eu lembro que eu sonhei, eu estava
lugar bem alto, com uma visão privilegiada, em que eu via uma cidade, tipo Belo Horizonte. Quem conhece Belo Horizonte, quem conhece a Praça do Papa, vai entender a visão que eu estou falando. É como se eu estivesse lá no alto da Praça do Papa, virado para o centro da cidade de Belo Horizonte, olhando e vislumbrando aquela paisagem maravilhosa que é ali aquela paisagem. E era um momento já desembocar de tarde, e a visão era muito bonita de se ver. Mas, de repente, aquela visão ela se tornou tenebrosa. Uma visão assustadora que eu contemplei, e ali eu percebi que Jesus havia voltado, e pior, eu tinha ficado diante daquele sonho. E ali eu falei, entrou a dispensação do anticristo. E nós vamos ser perseguidos, nós que conhecemos a palavra de Deus. E eu comecei a descer para poder procurar refúgio naquela situação. E quando eu pisei na rua, veio uma cadeia de opressão de demônios tentando possuir a minha mente e me deixar como louco, irmãos. E diante daquela situação, fiquei sem forças de pegar e vencer ela, porque eram demônios terríveis que estavam agindo na minha mente. Mas de repente, eu fui tomado por uma força sobrenatural que me possuiu naquele instante, que era o Espírito Santo me tomando e me renovando de uma força violenta. E eu ouvi uma voz do céu falando para mim: filho meu, Jesus ainda não voltou. O que eu estou te mostrando é que muitos perderam o temor do meu nome, não acredita que Jesus irá voltar. Eu te digo, se coloca de pé e faça a minha obra, porque eu estou contigo. E eu acordei, irmãos. Acordei com essa visão. Confesso que fiquei com um ambiente muito oprimido diante da situação. Eu lembro que foi umas 3 horas da manhã e eu tive que orar repreendendo essa opressão. Consegui dormir por um pouco, por volta das 6 horas da manhã, depois de muita oração, e dormi um pouco. Quando foi umas 9 horas da manhã, eu levantei para ir para o meu trabalho. A opressão ainda continuava. Eu cheguei a descer no meu trabalho, como não tinha cliente, eu voltei para casa, estava em consagração, e tive que orar repreendendo a opressão que eu tinha por causa dessa visão. Entreguei ali a minha consagração a Deus, e repreendi mais uma vez aquela opressão, e Deus me deu vitória. Mas ficou latente essa visão e não saiu mais da minha memória. Eu creio que tem uns 3 anos que eu tive essa visão durante a madrugada. Eu estava passando um momento difícil no meu ministério, irmãos. Eu senti que eu estava sendo travado dentro da igreja em qual eu congrego, sem saber o porquê, porque até hoje eu não tive resposta, mas eu entendi o recado de Deus em continuar a obra e estar atento às coisas de Deus, né? E entendi alguma coisa a respeito, né, da obra do Senhor. É o que eu quero trazer para nós hoje, que nós temos que aprender a fazer discípulos de Jesus Cristo, devido ao momento em que nós estamos vivendo, devido às situações que nós estamos vivendo. Muitas pessoas estão, né, sendo recolhidas pelo Senhor, outras Deus está passando com a vara da justiça na terra. Está nítido para nós o que está acontecendo aqui, não é novidade para nós que conhecemos a palavra de Deus, que estamos nos fins dos tempos, e que está prestes a voltar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu entendi que a gente faz parte da igreja como organismo vivo, a qual Cristo é o cabeça e Ele governa sobre nós.
a qual nos chamou para o ministério, para poder fazer a sua obra, implantar o seu reino na terra, pôr em liberdade o cativo do cativeiro, trazer alegria aos que estão tristes, né? Motivação e direção através do ministério que Deus confiou a nós, a responsabilidade que confiou a nós. Só que nós fazemos parte da instituição criada aqui para organizar a igreja como organismo, que é a denominação. E eu confesso com os irmãos que a denominação, a instituição, a igreja como instituição, ela tem falhado muito, ela tem errado muito, porque a vaidade, porque o orgulho, porque a soberba tem tomado conta dos líderes das instituições, que foram chamados para a igreja como um organismo, a qual tem que ouvir o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas que esqueceu de ouvir a Jesus e começou a ouvir ali a sua própria vaidade. Por isso muitos pastores têm passado luta para poder pegar e dirigir ali o seu ministério. Às vezes é tirado de um ministério ou outro, né? O pastor Paulo aí pode dizer muito com essa experiência, sempre está num lugar, está no outro, né? Chega, edifica uma igreja, quando ela está boa, ela está edificada, aquela instituição está edificada, ele fez um trabalho árduo naquele lugar, é tirado dali e ele tem que se virar nos 30 para poder pegar e novamente erguer. Isso chateia a gente, irmãos, porque a instituição não dá o valor que deveria dar ao ministério do pastor, né, que pegou a instituição, quem sabe ferida, machucada, né, fraca, desanimada, e ali o ministério seu, com o chamado de Jesus Cristo, foi ali, edificou essa instituição, essa igreja, e sem nenhuma honra, ali o líder maior vai e tira você da instituição por vaidade, por levante. E a gente vê que a instituição ela tem frustrado às vezes o ministério de muitas pessoas, né? Porque não tem tido a direção do Senhor e Salvador da obra, que é o Senhor Jesus. Como a igreja é um organismo vivo, a igreja é triunfante, a igreja não te machuca, a igreja nunca vai decepcionar, porque quem é dono dela é o Senhor Jesus. Mas a igreja instituição, irmãos, tem um líder ali, e ele é falho, ele às vezes deixa, né, as emoções falar mais alto e não toma direção, às vezes, do seu líder maior, que é o Senhor Jesus. Então a gente tem visto que a obra ela tem ficado às vezes fraca por causa dessa constância de atitude dos nossos líderes que não têm ouvido o Senhor da obra. Então, como instituição, muitas pessoas podem estar frustradas. Mas quem chamou você para a obra não foi a instituição, foi o Senhor Jesus. Ele que te chamou e te capacitou para fazer a obra. E o seu ministério não está dentro de uma instituição, ele está dentro do reino de Deus. Aonde você for, Deus vai ser contigo. Aquilo que Deus colocar a sua mão, Deus vai prosperar. Ainda que levante contra a tua vida, meu irmão, é Deus que é o Senhor do teu ministério. O seu ministério não está preso a paredes, até porque a igreja só é igreja, a instituição só é igreja, porque nós estamos dentro dela, porque quando nós saímos, Deus não se faz presente, Ele caminha junto conosco, Ele está onde nós estamos. Então o teu ministério foi chamado por Jesus, não foi pela instituição, não foi pela igreja, denominação, foi pelo Senhor Jesus. O seu ministério, ele é triunfante e poderoso, né? Aonde você esteja.
ainda que você seja trocado de um ministério ou outro, ainda que levante contra você, aquilo que Deus colocou na tua vida jamais será frustrado. Deus te chamou para a boa obra, para ganhar almas para o Senhor, né? E o que nós temos que fazer como organismo vivo, a igreja de Jesus Cristo, a qual Ele é o cabeça, fazer as pessoas se tornar uma igreja viva do Senhor. Até porque nós estamos vivendo tempo de pandemia, muitas vezes as igrejas de instituição estão sendo fechadas e muitas pessoas precisam. As igrejas de instituição estão sendo fechadas e muitas pessoas precisam de resposta de Deus. E às vezes ela está tão acostumada com a instituição que ela acha que ela vai ter resposta dentro da instituição. E na verdade, aonde ela abre a boca, o céu se abre em favor da vida dela. E Deus derrama a glória dele, o poder dele para trazer vida e a vida do Espírito dele sobre nós. Então nós temos que atentar e colocar a nossa visão para a igreja como um organismo vivo, a qual Cristo é o cabeça e jamais vai nos frustrar diante dele. Mas temos que entender que fazemos parte de um hall de membros de uma igreja, a qual nós temos que dar a devida honra e o respeito. Porque a igreja foi instituída e Deus delegou autoridade. Eu respeito a autoridade do meu pastor dentro da denominação, respeito a unção que Deus colocou na vida dele, né? Embora eu não concordo com muitas coisas, mas engulo, porque ele é meu pastor, ele é o meu líder ali espiritual, e eu não posso dizer que amo a Deus se eu não obedecer o meu pastor. Só que ele também tem que entender que ele tem um pastor que ele tem que ouvi-lo. E muitas vezes ele não ouve, porque é movido pela vaidade. E acaba trazendo prejuízo, às vezes, pelo seu próprio ministério. Porque às vezes Deus levantou alguém para o seu ministério ali, e ele não atenta para isso, né? E os relevantes acabam enfraquecendo, né, a instituição. Porque às vezes a pessoa está fazendo um bom trabalho e acaba o inimigo colocando, às vezes, ciúme, medo ali, né, da pessoa crescer e pensa na bobagem que a pessoa vai ser maior que ela. Não, jamais. Né? Se eu estou debaixo da autoridade de um pastor, Deus jamais vai deixar eu passar por cima dela. Ele vai me levantar e vai subir ainda mais o meu pastor. Mas a vaidade às vezes impede, ele me impede de crescer e ele também não cresce por causa disso. Então eu vi que essa visão não só eu tenho passado, né? E Deus trouxe esse alerta a mim, que eu sei que tem muitos pastores que têm passado uma luta muito grande, muitos líderes têm passado uma luta muito grande concernente à igreja e à instituição. Nós estamos vendo muitos escândalos, muitas coisas erradas na igreja como instituição. Porque a igreja, como organismo vivo, ela prevalece. É Deus que governa. É Jesus que é o pastor, né? A igreja como instituição, muitos estão fechando a porta, porque às vezes o líder não está sensível à voz de Deus, não está levando a sério, né, o direcionamento de Deus dentro da obra. E o inimigo, ele não brinca. Ele quer fechar as portas do ministério. Então é importante nós atentarmos para isso. Que o seu ministério, ele não está dentro de uma instituição. O seu ministério está dentro da igreja como organismo vivo, a qual te chamou o Senhor Jesus. Ainda que se levante contra você, ainda que se coloque contra o ministério que Deus colocou na tua vida, tu vai prevalecer, tu vai vencer, porque o Deus Todo-Poderoso é que te chamou, é que te capacitou para a obra. E quem é nascido do Espírito é como um vento, não sabe de onde vem, nem para onde vai levado pelo sopro do Espírito, aonde Deus quer. Ainda que a instituição levante contra você, Deus vai te levar para o outro lado. A obra não vai parar na tua vida, porque o reino de Deus, né, não está dentro de uma denominação, está dentro do organismo vivo como Jesus. E nós somos usados por Ele para a honra e glória do Senhor, para alcançar as almas,
né, para o Senhor. É a vontade dele, né? Eu gostaria de passar aqui a minha experiência que tive concernente ao Covid-19, né, que eu tive. E eu confesso aos irmãos que eu estava como Paulo nessa situação em que o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. E se eu morresse, fosse acabado aqui o meu tempo na terra, estaria junto de Deus, porque eu estava bem com Deus, né, como a gente está, bem com o nosso Deus, segurando a coroa da vida, e seria muito bom, né, com certeza seria lucro eu ter ido. Mas eu sei que ainda há promessas de Deus aqui na terra, ainda há um chamado de Deus aqui na terra para se cumprir. E diante dessa situação, eu passei por essa experiência, a qual Deus me deu bagagem espiritual, né, concernente à presença dele na minha vida, né, e poder testificar, né, do poder de Deus, porque Deus opera milagres, né, no dia de hoje. Eu fui acometido pelo Covid-19 e confesso aos irmãos que eu cheguei a ser desenganado pelos médicos, né, e aqui em Raposos aqui foi aberta uma cova para me enterrar. Foi notificado pela prefeitura que abrisse uma cova e que fosse enterrado o pastor João Batista nela. Só que para a honra e glória do Senhor Jesus, através das orações da igreja viva do Senhor Jesus, tiveram que enterrar outra pessoa, porque o pastor João Batista está aqui, para a honra e glória do Senhor, pregando a palavra e fazendo a obra dele. Então, diante da situação que eu vivi, eu lembro que eu fui para UPA de Nova Lima no dia de segunda-feira, ainda bem, né? Não sabia que eu estava com o Covid, parecia que era uma gripe, e eu demorei a procurar ajuda médica, por ignorância ou não ter experiência com essa enfermidade. Eu demorei para procurar ajuda, porque deu os primeiros sintomas no dia de terça-feira, e eu demorei de terça até segunda-feira para procurar um médico. E confesso que eu cheguei ainda bem na UPA, né? E fiquei surpreendido pelo médico que me atendeu, que o sintoma era de Covid-19, e ele me examinou, e diante do exame ele falou assim: olha, você vai ficar internado, porque seu coração está acelerado, isso é sintoma de Covid-19. Enquanto eu não tiver o resultado do seu exame, não te libero. E aí eu tive que ficar internado lá, e estava bem, né? Passei bem na segunda-feira, à noite bem. Quando foi na terça, estava bem, né? Quando foi à noite, eu fui impactado com a notícia que foi me dada, e eu comecei a ter um pouco de falta de ar à noite. E a doutora Elisângela, uma conhecida nossa aqui de Raposos, irmã do prefeito da cidade, Serginho da Bota, ela que me notificou. Eles tiveram tempo de poder estar pensando qual forma melhor para poder me tratar, e eles chegaram à conclusão que teria que me entubar para preservar o meu pulmão. Os exames não estavam satisfatórios, meu pulmão chegou a 80% de infecção, né? E antes disso eles optaram por me entubar, e eu não tive experiência com falta de ar, porque o procedimento foi feito com sabedoria e rápido. E eu lembro que quando ela me falou, eu orei a Deus e entreguei para Deus a minha vida e falei: Deus, o Senhor está no controle de tudo, a minha vida é do Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. E o Espírito de Deus me visitou e falou comigo algo forte: filho meu, eu tenho promessa sobre a tua vida, e nenhuma pessoa que tem promessa minha morre sem eu cumprir. Fica tranquilo, você vai passar por essa situação, mas eu estarei contigo, tu vai voltar para que eu cumpra as promessas na tua vida. E eu descansei no Senhor. Lembro que fiz um videoconferência com a minha esposa, Elisângela, e falei com ela da situação, do tratamento que eu ia precisar fazer, que era o momento de passar pelo tubo, ficar no tubo, entubado.
Eu falei com ela e falei assim, olha, mas fica tranquila, porque Deus me visitou quando eu orei aqui, Ele falou que eu vou, mas eu vou voltar. Então não preocupe, porque eu vou e volto para você. Eu não vou te dar outro baque, ela tinha perdido o pai, estava sofrendo muito com essa perda, e eu sabia que ela ia ficar sem chance de me perdesse. E eu tranquilizei ela, falei com ela, olha, só pede oração aos irmãos, em meu favor. Peça para que eles orem por mim. E não lembro de mais nada, irmãos. Eles me sedaram e me entubaram. Eu tive uma intubação muito difícil, a qual perdi 2 dentes para entubar. Gastou mais ou menos umas 2 horas para fazer essa intubação. E eles me falaram, depois que eu voltei do tubo, que se não tivesse feito o procedimento antecipando a minha situação, eu teria morrido na hora da intubação, porque ia faltar oxigênio e eu ia morrer ali, eles tentando me intubar. Para honra e glória do Senhor Jesus, Deus estava cuidando de mim, e os médicos tiveram a sabedoria de fazer o que é certo e no momento certo. E eu fui levado para o Hospital Senhora de Lourdes, numa situação complicada. A situação era gravíssima, o meu pulmão chegou a 80% de infecção e a saturação chegou a baixar abaixo de 70%. E ficou estabilizado ali. Eu creio que as orações dos irmãos aplacou o vírus ali e paralisou ali os médicos, sem saber o que mais fazer. Passava os boletins médicos para minha esposa e falando que a minha situação era gravíssima, mas estável. E a doutora do CTI de Nova Lima passou para minha esposa que eu precisava de um local com mais estrutura, com especialidade no Covid-19, para cuidar do meu caso, que meu caso era muito sério. E a qual Elisângela, minha esposa, colocou uns grupos de orações para orar, para que pudesse achar rápido um hospital de estrutura para a minha situação. E o que aconteceu rápido, na situação, e para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fui transferido para a Santa Casa. Cheguei lá numa situação em que era só Deus, irmãos. E alguns amigos meus tiveram acesso lá por ter amizade lá. E foi através da amizade que eu consegui a vaga lá no hospital da Santa Casa. Por isso consegui a vaga rápido para lá, porque havia pessoas pedindo a diretoria do hospital para me encaminhar para lá. Tinha pessoas lá dentro do hospital que era conhecida de pessoas conhecidas minhas, e aí conseguiu essa vaga lá. E concernente a isso, tinha médicos que me visitavam no CTI lá e olhavam o meu quadro médico e passava para amigos meus aqui que me passaram essas informações. Uma delas é o Fausto, foi candidato a prefeito na cidade. Ele se identificou, falando que eu era tio dele, e o médico que passava lá, passava para ele as informações. E no primeiro dia que eu cheguei lá, o médico passou, pegou o boletim, o médico passou para ele e falou para ele, olha, posso ter uma notícia muito boa para te passar, o seu tio, infelizmente, ele está numa situação que a gente não tem esperança. Vamos ver o que acontece durante os dias, porque o que tinha que ser feito para poder fazer pela vida dele foi feito. E agora é aguardar a resposta. E por isso ele fez, durante os dias que eu estive lá, os 3, 4 dias, e ali a mesma notícia ele dava para ali o Fausto, ele me passou essas informações. Quando foi no 5º dia, irmãos, que já eu comecei a ter uma grande melhora devido às orações, eu comecei a dar resposta no tratamento. Aí foi aberta uma cova para mim. Falaram que eu havia morrido e que iam me enterrar, que a cova já foi até aberta, que eu estava morto. Que iam me enterrar na cova, que do cemitério foi notificado pela prefeitura, não sei quem. E, por bondade de Deus, eu estava melhorando, Deus estava cuidando de mim. E aí, pro 5º, 6º dia, foi quadro de melhora, e eles tentaram tirar a sedação minha, e eu não conseguia voltar, porque eu voltava agitado, e eles me sedavam de novo. Aí a minha esposa teve a oportunidade de ir lá no hospital, e ela lembrou de levar o óleo de unção, e como toda mulher de Deus, homem de Deus, leva o óleo de unção e ora. E ela orou por mim ali no 6º dia de tubo,
E ela determinou nas 11h30 da manhã que eu fosse curado daquele Covid, que Deus me tirasse daquele quadro, que pudesse tirar a sedação em tubo do meu pulmão. O que aconteceu às 3h30 da tarde, quando ela chegou em casa, ela recebeu a notícia que a sedação havia sido tirada. E na quinta-feira, para a honra e glória do Senhor Jesus, foi tirado, né, o tubo do meu pulmão. Já no 8º dia, né, isso foi no 7º para o 8º dia, irmãos, né, na verdade. E aí no 8º dia foi tirado o tubo e eu pude voltar ali daquela situação que eu estava. Confesso que voltei fraco e sem forças, e a médica me colocou ali com a dieta de não beber água. Foi difícil para mim o primeiro dia, né, querendo beber água, não podia. E a recuperação de um dia para o outro foi melhor, e aí eu passei a ter experiências com Deus. E Deus me visitou dentro daquele CTI de uma forma surpreendente, sobrenatural, como eu nunca tive em todo o meu ministério. Ali Deus fez uma obra grande dentro da minha vida, do meu caráter, né, na minha vida espiritual. Foi uma experiência sobrenatural. E eu confesso aos irmãos que essa visitação me fez eu sentir um lixo diante da presença de Deus, um imundo, diante da beleza da santidade de Deus, que é maravilhosa. E as experiências que eu tive ali, eu lembro que a médica falou comigo que eu era um milagre. E eu falei com ela: eu sirvo um Deus de milagre, meu Deus é um Deus de milagre. E ela falou comigo que guardou essa palavra ali, né? Eu agradeço aos irmãos pelas orações, porque eu sei que o que me preservou vivo até aqui foi as orações dos irmãos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que oraram por mim, que clamaram em meu favor. Que Deus abençoe vocês grandemente. Eu não vou estender mais a minha ministração. Creio que nós vamos ter mais oportunidades e aí poderemos desfrutar, né, das experiências com Deus. Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês e abençoar a vida de vocês de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu quero neste momento apresentar a vida dos meus irmãos diante do Senhor, amigos de ministérios. Meu Deus, quem sabe tem passado luta, tem passado, meu Pai, por momentos difíceis. E essa palavra talvez veja ao coração deles, meu Pai, para poder acender o fogo, a chama no coração, que foi o Senhor que chamou eles. Foi o Senhor, meu Deus, que colocou no coração deles a tua obra. Foi o Senhor que abriu o entendimento e colocou a bagagem espiritual para alcançar almas para o Senhor, meu Deus. Que o Senhor possa ser com eles, abençoando de uma maneira sobrenatural, abençoando a família, abençoando o ministério, abençoando de uma maneira sobrenatural a vida de cada um deles. Que eles sejam prontos, meu Deus, como vasos usados em tuas mãos para abençoar vidas de uma maneira sobrenatural, para a honra e glória do Senhor. Assim eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.